Olá pessoal, eu sou o humorista Pedro Manso, considerado por muitos, principalmente pelo Tom Cavalcante, como o maior imitador de vozes do Brasil e da América. Eu comecei minha carreira em 2003, no Domingão do Faustão, em rede nacional, mas antes eu trabalhei no Plantão de Notícias com Maurício Menezes, o saudoso Luizinho Campos, Márcio Manguaça, Francinha, Hélio Júnior, o Edmundo, o Alvarenga, o Antônio Klemer. E depois eu fui parar no Faustão, gravei uma fita VHS e mandei para a produção do Faustão. Aliás, mandei não, levei até o Projac. Na época eu era muito pobre, não tinha carro. E um amigo meu, o nome de Roberto Borges, foi um anjo, um cara gente boa, é meu amigo até hoje. Hoje um dos maiores plantadores de tomate aqui em Pati do Alferes, que é a terra do tomate. E eu tirava areia e vendia para a loja de material de construção dele, material de construção. Era dele e do André, que era o seu sócio, André Montemor. E aí eu e meus irmãos, a gente tirava areia no braço, Então por isso que eu tenho essa carcaça, tá vendo aí? Desde criança, mas só que eu era magrelinho, Pesava 70 quilos. E nessa época eu fazia atletismo também, jogava futebol no Esporte Clube Avelar, que era o time da cidade aqui de Pati do Alferes, Avelar, Mas já imitava, fazia várias vozes, tirando areia, E a molecada, na época que jogava futebol comigo, eles iam para a beira do rio para ver eu trabalhar e para ver eu fazer as imitações, contar as piadas e botar pilha no meu irmão mais velho, que era o Manel, que está trabalhando comigo hoje aqui, até hoje, Mora aqui comigo, na minha chácara, aqui no meu Pesque Pague, que é o Pesque Pague do Pedro Manso. E eu vi uma entrevista da Fafi Siqueira, no programa do Faustão, ali imitando o Roberto Carlos, o Rei. Depois eu conheci pessoalmente através de Tom Cavalcante. Fiz 2 ou 3 entrevistas com ele, me tratou super bem, meu fã, e eu também muito fã. A mãe dele, a Lady Laura, a saudosa Lady Laura, também era minha fã. Por isso, quando vocês viam sempre eu no programa do show do Tom, falando: é hora de abraçar a gloriosa Lady Laura! Então, era o Tom que já sabia, Depois que ele me falou que a Lady Laura, a mãe do Roberto, era minha fã. Então, aí eu gravei essa fita VHS porque a Fafi Siqueira falou que não tinha ninguém para imitar o Faustão, que não iria aparecer mais ninguém, estava sempre na mesmice. Aí eu peguei e falei assim, opa, e eu não tinha televisão em casa nessa época, não tinha. Eu tinha que assistir os programas de televisão nos barzinhos, para aprender as vozes. Minha mãe tinha um radinho pequeno, a pilha, e eu só imitava os locutores de antigamente, Jorge Cury, Valdir Amaral, e os locutores da Rádio Globo, na época que existia a Rádio Globo, que era rádio mesmo de verdade. E aí eu imitava todos eles, a Rádio Globo, a Rádio Tupi, Tinha a Rádio Mundial, também imitava os locutores daquela época. Depois eu vou imitar todos esses ex-locutores, os locutores atuais, que não estão mais na rádio, na Rádio Globo, porque foram mandados embora. Mas ainda tem muitos, ainda o Antônio Carlos, por exemplo, está na Rádio Tupi hoje, E aí eu imitava todos eles. Aí a Fafi Siqueira falou isso, que ninguém imitava o Faustão. Aí eu peguei e falei assim, opa, se eu conseguir imitar o Faustão, eu vou ficar famoso. E eu vou no programa dele, que era meu sonho de ir no programa dele. Aí eu comecei a treinar e, por incrível que pareça, todas as vozes que eu faço, eu pego assim, num piscar de olhos. E a do Faustão, eu levei 2 anos para treinar, E levei essa fita VHS até o Projac, o Roberto Borges, que eu tirava areia, vendia para ele. Ele me emprestou o carro, o saudoso Pauteca, meu amigo. Ele foi dirigindo e eu levei essa fita lá. Encontrei um produtor que trabalhava no Domingão do Faustão e pedi para ele entregar para Lucimara Paris, porque eu não podia entrar no Projac, Era segurança total. Então eu falei, não, eu imito o Faustão. Tu imita o Faustão? Imito, tá aqui, ó. Então, tem seu contato aqui? Tem. Eu falei, entrega para Lucimara Paris. E ele entregou. Beleza. Aí, 2 ou 3 semanas depois, eu já estava no programa do Faustão. Mas vamos lá. Mas antes,
de eu ir para TV, eu ficava nos barzinhos assistindo os desenhos animados. Sempre gostei de assistir os desenhos animados, né? E o que eu mais gostava era o He-Man. E ainda garoto, como não tinha televisão em casa, eu ficava assistindo no barzinho, né? Que era vizinho, né? Eu morava ali praticamente debaixo da ponte, e do lado tinha um barzinho e eu ficava lá assistindo. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um bingo sempre no barracão, lá em Avelar, e eu jogava, era garoto, e eu ganhei no bingo uma TV colorida. Cara, foi a maior festa. Tu imagina, uma primeira televisão lá em casa era uma televisão colorida que eu ganhei. Aquilo dali para mim foi minha vida. Eu assistia o He-Man, que eu amava, era o desenho que eu mais amava, era o He-Man. E dava meio-dia e eu ficava assistindo, cara. E aí assistia os filmes, né? Mas o desenho do Pica-Pau, cara, eu era amarrado, eu gostava demais desses desenhos. E o He-Man marcou minha vida, né? E aí eu imitava desde criança, né? A voz do Ada, né? Que era a mesma do He-Man, que quem fazia era o Garcia Júnior, entendeu? Que depois que eu fui pro Faustão, dentro do avião, eu conheci, ele me reconheceu por conta da TV, ele falou, eu faço a dublagem, eu tenho um estúdio, eu faço a dublagem do Arnold Schwarzenegger, faço a do He-Man, do Ada, tudo eu que faço, a do Pica-Pau, quando eu era criança, eu que fazia, e vamos lá gravar com a gente. E aí eu falei, caramba, cara, puxa vida, eu tava indo gravar o show do Tom. E aí eu comecei, eu já imitava os personagens, né, e imitei para ele dentro do avião. Eu sou Príncipe Adam. No dia que eu ergui minha espada mágica e disse, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! E ele apontava a espada pro gato guerreiro, pro Pacato, né? E o Pacato, Adam, você vai me transformar naquele gato maldito. E aí aí se transformava no gato guerreiro. E o esqueleto, a voz do esqueleto, né? He-Man, seu tolo! Finalmente o castelo de Grayskull será meu e você será o meu escravo. Aí tinha a voz do aquático, né? Sim, mestre. E era bom demais, cara. Eu gostava mais do He-Man antigo do que do He-Man atual, entendeu? E aquilo dali marcou a minha vida. Até hoje eu tenho a coleção aqui através do meu filho, né, que eu comprei para ele, que ele gostava pra caramba também, até hoje gosta, e era uma versão antiga, né? E essa é uma das histórias, né, que eu fazia lá no início, quando eu era criança, e eu imitava. Depois eu fui para a Rádio 96 FM em Goiás, né, Rio Verde. E aí eu fiz o maior sucesso lá com o esqueleto, né? He-Man, seu tolo! Seu idiota! O castelo de Grayskull e Eternia finalmente serão meus! Meus! E vocês? Você, o Rei Randor, a feiticeira, Tila, todos vocês serão os meus escravos, os meus prisioneiros. Sinto muito, esqueleto. Mas isso aí, esse gostinho você não vai sentir. Sinta minha força. Um dia eu voltarei, He-Man. Um dia eu voltarei, He-Man. Quando você quiser, esqueleto. Essa é uma das histórias do humorista Pedro Manso.